Minha esposa me traiu e minha filha apoiou sua atitude, desrespeitando-me e excluindo-me de meu próprio testamento. Decidi me divorciar dela e agora ela está internada em um hospital psiquiátrico. Já se passaram 13 dias desde que criei esta conta para desabafar. Sinto que perdi minha dignidade, meu orgulho e meu amor. Sou um homem marcado pela vergonha devido às minhas ações de deserdar e destruir minha família. Esta é a única plataforma onde compartilharei isso. Não pretendo que se torne público, e se isso acontecer, excluirei esta conta. Atualmente, tenho 48 anos. Tudo começou quando eu tinha 20 anos e conheci uma garota que parecia perfeita. Nós nos apaixonamos e namoramos por 2 anos antes de ela engravidar aos 21 anos. Nos mudamos juntos, e naquela época eu ainda morava com minha mãe. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos, e minha mãe nunca se casou novamente. Eu trabalhava como recepcionista na empresa de consultoria dela. Os negócios de construção do meu falecido pai foram vendidos quando eu era jovem. Me tornei pai aos 23 anos de uma linda menina, e o vínculo entre minha namorada e eu se fortaleceu. 2 anos depois, nos casamos, e eu comecei a trabalhar como programador de computador, ganhando um bom salário devido à alta demanda na área. Nossas vidas estavam indo bem, e minha esposa decidiu ser dona de casa, embora eu tenha sugerido que ela procurasse um emprego de meio período para ocupar seu tempo. As coisas mudaram quando eu tinha 29 anos e ela, 28. O pai dela sofreu um terrível acidente, deixando-o paralisado da cintura para baixo. Ele era o único provedor da família, então minha mãe, minha sogra, meu sogro e cunhado vieram morar conosco. Eles estavam morando em um lugar alugado, e agora o único provedor da família estava incapacitado. As finanças se tornaram um problema, e tanto eu quanto minha esposa conseguimos empregos de meio período para ajudar a sustentar a família. Nesse meio tempo, também herdei uma parte do testamento de minha avó falecida, que foi dividido em 2, sendo um destinado a um fundo universitário e o outro proveniente de um seguro de vida de minha mãe. Não tive problemas com isso, mas minha esposa queria usar essa quantia para comprar uma casa e nos mudarmos. Não houve problemas em receber minha parte da herança, mas surgiu um impasse quando minha esposa expressou o desejo de usar o dinheiro para comprar uma casa em nome de sua mãe. Ela propôs que ambas as irmãs trabalhassem para pagar minha parte da herança. Essa ideia nos distanciou, pois a considerei estranha. 2 anos se passaram, e minha mãe sofreu um derrame devido a vários coágulos. Os médicos realizaram uma cirurgia urgente e bem-sucedida. No entanto, minha esposa insistiu que minha mãe permanecesse no hospital em vez de voltar para casa, argumentando que seria difícil cuidar de 2 pacientes em casa. Sugeri contratar uma enfermeira, mas ela recusou. Insistiu em contratar 2 enfermeiras para cuidar tanto do meu sogro quanto da minha mãe, ou nenhuma. Expliquei que ela teria que arcar com as despesas do pai dela, pois já estava sobrecarregado com as contas, compras, impostos e mensalidade da escola particular de nossa filha, além dessa enfermeira. Argumentei que suas irmãs, com uma renda combinada de quase 60 mil por ano, deveriam ser capazes de cobrir esses custos, já que não pagavam pelo alojamento nem pela alimentação. Durante esse período, minha relação com nossa filha também sofreu. Ela começou a me desrespeitar e agir de forma rude, o que me deixou preocupado, atribuindo isso às pressões da infância. No entanto, minha mãe se recuperou rapidamente e expressou o desejo de vender sua empresa de consultoria e transferir o dinheiro para mim. Isso causou uma discussão com minha esposa, que queria que minha mãe desse a herança diretamente para nossa filha e para nós 2. Fiquei surpreso ao ver que os pais dela não interferiram na discussão. Minha mãe reiterou que era seu dinheiro e que ela tinha o direito de decidir sobre sua herança. Minha esposa também teve problemas comigo por não termos uma conta conjunta, o que dificultava o acesso aos nossos fundos. Após uma discussão, ficou decidido que minha mãe me daria toda a quantia. Alguns meses se passaram, mas infelizmente meu sogro faleceu. Foi um momento difícil, especialmente para minha esposa. Eu tentei confortá-la e assumi todas as responsabilidades domésticas e profissionais sozinho. Fiz o possível para cuidar de tudo, mas ainda assim não foi suficiente para ela. No funeral, toda a responsabilidade recaiu sobre mim. Embora as coisas estivessem indo relativamente bem, minha esposa ainda encontrava motivos para reclamar e sugerir que eu poderia ter feito melhor. Ela começou a dormir em um quarto separado com nossa filha, que então tinha 9 anos. Convenci-a a iniciar terapia, o que ajudou a acalmar as coisas e reconstruir nossa intimidade. No entanto, percebi uma distância estranha entre mim e nossa filha. Ela me rejeitava sempre que eu tentava conversar com ela, o que me causava muita dor. Enquanto eu tentava fortalecer nosso vínculo, minha mãe faleceu devido a outro derrame, uma perda devastadora para mim,
já que ela foi quem me criou na maior parte da minha vida. Isso reforçou meu desejo de construir um relacionamento mais próximo com nossa filha, mas estava lutando contra a depressão. Surpreendentemente, minha esposa e filha nem mesmo compareceram ao funeral, o que me deixou ainda mais triste. 2 meses após a morte de minha mãe, minha sogra sugeriu que eu saísse da casa da minha mãe para superar minha depressão e melhorar o ambiente. Fiquei chocado com essa sugestão e respondi calmamente que não queria associar minha mãe à morte de seu marido. Falei sobre isso com minha esposa, mas ela não ofereceu nenhuma resposta significativa. Poucos dias depois, ao pegar algo na geladeira, notei o celular da minha filha com uma mensagem que me chocou profundamente. Ela se referia à minha mãe como uma velha bruxa e expressava alívio por ela ter ido embora. Isso me machucou muito, especialmente porque minha filha tinha apenas 11 anos na época. Ao confrontar minha esposa com as mensagens, ela ficou irritada comigo por ter olhado o celular da nossa filha, e uma discussão se seguiu antes que ela saísse batendo a porta. Desde então, minha esposa voltou a dormir em camas separadas, e minhas tentativas de reconciliação foram todas rejeitadas. Tive que concordar em realizar a festa de aniversário de nossa filha apenas para conseguir falar com ela novamente. Passaram-se 3 anos desde então, com minha filha agora com 15 anos, eu com 38, e minha esposa com 37. Eu consegui um novo emprego que trouxe diversas oportunidades e um salário melhor. No entanto, notei uma mudança drástica no comportamento da minha esposa ao meu redor. Ela deixou o emprego e passou a sair mais com amigos, além de investir em roupas mais caras e elegantes. No início, achei que fosse apenas uma mudança de hábitos e não me incomodei muito com isso. No entanto, minha filha começou a mostrar uma falta de respeito aberta para comigo, o que me deixava bastante perturbado. Apesar de tentar manter a calma, tanto minha sogra quanto meu genro e minha esposa me asseguraram que era apenas uma fase devido aos hormônios e que ela ainda era uma criança. Embora tenha ficado chateado, decidi confiar neles. Experimentamos diversas maneiras de revigorar nosso relacionamento, mas em certo momento, minha esposa fez um pedido muito estranho, o que me deixou desconfortável. Discutimos sobre isso por uma semana, mas ela acabou abandonando o assunto, o que levou a uma diminuição na nossa vida amorosa. As coisas pioraram quando minha esposa decidiu fazer uma viagem de garotas com sua cunhada e nossa filha. Embora não tivesse objeções inicialmente, tive que desembolsar uma quantia considerável para isso. No entanto, durante os 3 dias da viagem, ela mal falou comigo, preferindo se comunicar apenas com sua mãe. Isso me deixou intrigado, mas ela garantiu que eram apenas amigos, então decidi não me preocupar. 2 meses depois, quando era o aniversário de nossa filha, eu planejava algo especial para ela, mas minha esposa pediu para eu não me envolver, pois ela celebraria com uma noite de garotas. Fiquei chocado com a ideia de levar nossa filha para esse tipo de evento, mas ela assegurou que não haveria álcool envolvido e que seriam apenas suas amigas e suas filhas. Após esse evento, nossa vida sexual também sofreu um declínio, o que me deixou bastante desconfortável. Apesar de minhas tentativas de reiniciar a intimidade, ela sempre arranjava desculpas. E para piorar, eu nunca tive a chance de comemorar meus próprios aniversários. Depois que minha mãe faleceu, mas minha esposa sempre me deu presente, então é um meio que esperava isso. Minha esposa me disse que tinha que ir às compras com nossa filha, saiu por 6 horas sem ligações, sem mensagens de texto e sem presentes. Quando eu perguntei sobre isso, ela me disse que uma de suas amigas sofreu um acidente e ela ficou lá e não pode receber minhas ligações. 2 semanas depois, minha esposa estava me mostrando algumas fotos do acampamento de garotas da nossa filha e nossa filha chamou que precisava dela. Ela me entregou o telefone e saiu do quarto. Chegou uma mensagem de texto dizendo: "Oi, minha querida filha, desculpe por responder tarde, sou sortudo por ser um namorado da sua mãe. Diga a ela que eu a amo e a beijo. Por mim eu vou te enviar uma mensagem em breve." Levou-me 1 minuto inteiro para ler. Mensagem repetidas vezes e ainda não conseguia acreditar. Olhei para cima para ver que minha filha havia enviado uma mensagem para essa pessoa. "Enfim, fico feliz que você seja um namorado da minha mãe. Eu realmente queria que você fosse meu pai." O que eu fui ao banheiro, tranquei a porta e esta conversa anotei todas as coisas. "Esse cara está tendo um caso com minha esposa e nossa filha sabe. Esse cara está tendo um caso. E nossa filha sabe. Que mundo é esse?" Eu vi fotos de férias, viagens de garotas, aniversário da nossa filha. Eles foram a um jantar à luz de velas como uma família. Esse cara estava beijando minha esposa bem na frente da nossa filha e minha filha apontava para eles como se fosse algo romântico e bom. E mais meu genro sabia disso. Quanto mais eu rolava a conversa, mais meu coração afundava. Foi esse cara que deu a ideia da castidade para minha esposa. Parecia que minha filha e minha esposa estavam enviando mensagens
A partir disso, além disso, essa conta nem era dela, era o nome de usuário diferente, mas esse cara sabia tudo sobre minha família. Mesmo no meu aniversário, minha esposa e minha filha estavam com esse cara na casa dele. O que diabos, ele esteve na minha casa, dormiu na minha cama enquanto eu estava fora por 4 meses, e pior ainda, isso vem acontecendo há 4 anos. 4 anos malditos. Ouvi um forte barulho na porta do banheiro. Era nossa filha. Eu apenas saí e encarei. Essa foi a primeira vez que eu olhei para minha filha assim. A mesma filha que olhava com orgulho, amor e respeito simplesmente afundou na indiferença, decepção. Eu nem estava com raiva, ela estava vermelha e chorando. Ela não sabia o que dizer. Minha esposa estava lá, assim como meu genro e minha sogra. Eu simplesmente questionei minha sogra se ela estava ciente das ações de sua filha, e minha esposa entreveio dizendo que pensamos conversar. Em um impulso, gritei para que ela ficasse quieta ou então eu a expulsasse, elevando minha voz ao ponto de acordar os vizinhos. Repeti minha pergunta à minha sogra, e ela confirmou, o que só aumentou a frustração. Olhei para minha filha e admiti minha tristeza por não ter sido um pai melhor. Decidi que a única coisa que faria por ela seria pedir o pedido da mãe dela, referindo-me à minha esposa como mãe dela pela primeira vez. Enquanto eu a confrontava para que outro homem pudesse assumir o papel de pai, algo que ela desejava profundamente, fiz questão de dizer à minha esposa que ela tinha 9 dias para fazer as malas e partir com sua família. Eu cuidaria dos trâmites do dinheiro, mas por hora, ela deveria sair. Embora ela chorasse, meu tom e resposta foram uma surpresa para ela. Ela sabia que eu não estava disposto a discutir ou ouvir. E desisti. Estava acabado. Não consegui dormir a noite toda, apenas encarei a parede e meu telefone, observando nossas fotos familiares. Pela manhã, disse à minha esposa para não cozinhar para mim, pois não confiava nela, temendo até mesmo que ela me envenenasse. Embora eu tenha percebido que estava sendo exagerado, decidi dar entrada no pedido de hoje. Ela tentou falar, mas eu me recusei a ouvir. Minha sogra me pediu para esperar, para ouvir antes de tomar uma decisão. Procurei um amigo advogado e compartilhei toda a situação com ele. Ele, com seus 12 anos de experiência, afirmou que era um dos casos mais desagradáveis e tristes que já tinha visto. Abraçou-me instruções que seu tio era juiz da família e provavelmente cuidaria do meu caso, mas antes eu precisaria de provas. Ele me deu o contato de um investigador específico, que contratei. Vasculhamos o telefone da minha filha, mas não encontramos nada. Minha esposa pediu desculpas repetidas, mas não parecia óbvia. Minha filha, gênero e sogra evitaram minha presença, e minha filha chegou ao ponto de ficar 2 dias na casa de uma amiga, com medo de mim. Tive que explicar a situação ao pai da amiga dela. Ele ficou chocado e expressou sua solidariedade. Era difícil para ele acreditar nas ações da minha filha. O investigador particular encontrou o amante, revelando que ele era um covarde vindo do interior, com medo de compromissos, um pequeno criminoso que trabalhou no mesmo local que minha esposa. Fui até o dele local, acompanhado de meu advogado, do investigador particular e de outro amigo policial. Ajustamos as contas. Com a revelação de suas falsas acusações, ele finalmente confessou. A verdade veio à tona, ele se envolveu em um caso com minha esposa, incentivado por um colega de trabalho. O que começou como um desafio rapidamente se transformou em um relacionamento amoroso genuíno. Ele estava profundamente apaixonado por ela. Ficou evidente que ele foi quem difamou minha mãe, chamando-a de bruxa, quando na verdade ela era apenas amiga da minha filha. Antes mesmo de minha esposa revelar o caso, ele estava disposto a fornecer uma declaração escrita, um vídeo confessando tudo, fotos e até uma testemunha, desde que garantíssemos que a notícia não chegasse ao seu local de trabalho ou à sua mãe doente, que tinha mais de 60 anos e problemas cardíacos. Em troca, ele recebeu uma informação específica sobre dinheiro. Concordamos com o acordo. Minha esposa mudou-se com sua família, levando consigo parte do dinheiro para cobrir despesas como o aluguel. Na audiência do depoimento, são apresentadas todas as evidências, cartas, capturas de tela, vídeos do amante confessando, recibos e fotos comprometedoras deles juntos. A expressão dela mudou completamente quando confrontada com a verdade. Ela me tentou acusar de abuso, mas sem provas concretas, essa alegação foi facilmente descartada. Se eu fosse realmente abusivo, por que permitiria que ela mantivesse um emprego e criasse sua família em nossa casa? Até seu próprio advogado ficou surpreso com a montanha de evidências que tínhamos. No final, ela admitiu seu erro e expressou profunda dúvida. O juiz decidiu que eu pagasse pensão alimentícia por 4 anos, mas não houve disputa pela custódia, já que nossa filha tinha 17 anos na época e optou por ficar com a mãe. Isso não me incomoda. Mais tarde, me ofereci comprar a parte dela da casa, pois eu tinha uma quantidade significativa herdada de minha mãe.
Além disso, acredito que o mercado imobiliário valorizaria no futuro, o que significaria lucro para mim. No entanto, fiz um pedido especial ao juiz. Queria que meu nome fosse retirado da certidão de nascimento de nossa filha. Embora isso não fosse possível, minha esposa viu a gravidade da situação, refletida em seu rosto pálido. Ela rebateu, questionou como eu poderia tomar essa atitude. Eu lembrei a ela que foi ela quem me colocou nessa situação. Minha filha falou, dizendo que eu não podia fazer isso, que estava errado. Nenhum tribunal, ignorei. O juiz foi compreensivo, confirmando meus sentimentos, embora me aconselhasse a perdoar. Eu sabia que não poderia perdoá-la, mas poderia excluí-la do meu testamento. Foi isso. Levei 8 meses para finalizar o que aconteceu, e não poderia ficar mais aliviado. Quando saí, abracei meu advogado, que realmente me salvou. Minha ex-esposa e sua filha se aproximaram. Ela disse que sabia que não tinha cara para pedir perdão, mas se eu pudesse encontrar em meu coração para perdoá-la. Respondi que não tenho coração. Ela se virou para minha filha, pedindo desculpas e prometendo ser a melhor filha, pedindo outra chance. Essa garota teve a audácia de me chamar de pai. Lembrei a ela que não era seu pai, apenas um substituto, e que seu pai era aquele que ela escolhesse. Deveria estar feliz que a mãe estivesse solteira agora. Ela me perseguiu, mas seguiu em frente. No caminho de volta, perguntei ao meu advogado se poderia informar a empresa onde minha ex-esposa trabalhou sobre o que ela havia feito. Ele me aconselhou a obter uma ordem de restrição primeiro. Com a ajuda do meu amigo policial e do juiz, consegui uma. Custou dinheiro e foi drástico. Fiz 5 cópias das provas, uma para a empresa, uma para a mãe do namorado da minha ex-esposa, uma comigo e meu advogado, e queimei outra. A última cópia deixei em meu armário. O desdobramento foi um verdadeiro espetáculo. Eles foram demitidos. Minha ex-cunhada teve a coragem de me confrontar, dizendo que sempre me conheceu como um homem íntegro e corajoso, mas nunca imaginou que eu arruinaria a carreira da irmã dela. Ela falou comigo por ter sido enviado à irmã. Lembrei a ela que foi ela quem apoiou o caso. Perguntei por que ela estava tão irritada. Talvez tenha se envolvido com o namorado da irmã também. Ela ficou chocada e me bloqueou. A sogra entrou em contato. Eu havia esquecido dela. Pediu desculpas pelo ocorrido e admitiu que não criou bem as filhas. A crítica, dizendo que era uma pessoa horrível e gananciosa. Ela deveria ser grata por ter alguém como eu como gênero. Depois disso, eu bloqueei. Quanto ao namorado, a mãe dele teve um ataque cardíaco e faleceu. Descobri que a aversão da mãe sempre existiu devido aos problemas do namorado com o pai, que o abandonou antes mesmo de seu nascimento. Inicialmente, essa revelação me deixou triste, mas a terapia me fez perceber que não deveria internalizar esses sentimentos, pois são naturais na condição humana. Eu não tinha essa compreensão anteriormente. O namorado dela desfez meu casamento e destruiu minha família, e eu, por sua vez, retribuí o favor. Em relação à minha filha, ela continua buscando desculpas por cada palavra, mesmo após eu bloqueá-la. Tive que mudar meu número e vender minha casa 8 meses após os documentos serem finalizados. Recebeu uma quantidade significativa, mudei para outra cidade e descobri uma nova vida. Investi em terapia, frequentei a academia, obtive um emprego melhor remunerado, pratiquei boxe e fiz investimentos bem-sucedidos em criptomoedas e ações, construindo uma fortuna. Aos 42 anos, entrei novamente no mercado de namoro e conheci Mikaze. Aos 44 anos, casei-me novamente com uma esposa incrível em todos os aspectos. Ela compreende o valor dos relacionamentos, pois causou uma situação semelhante à minha no passado. Temos um filho de 4 anos juntos, e estou extremamente feliz. Modifiquei meu testamento para excluir minha filha, garantindo que ela não receba nada de mim. Recentemente, minha sogra conseguiu entrar em contato comigo, e minha filha invejou 8 longos parágrafos detalhando seu profundo arrependimento. Ela estava lidando com uma depressão paralisante, buscando ajuda por meio de terapia e trabalhando duro. Surpreendentemente, ela apareceu no escritório do meu advogado com uma quantia significativa em dinheiro, prometendo reembolsar cada centavo que gastei com ela e pedindo desculpas pelo resto da vida. Ela quer que eu esteja em sua vida, pois não pode continuar nesse estado. Não tenho todas as informações sobre o que aconteceu, mas parece que a mãe dela, minha ex-esposa, entrou em depressão e foi internada em um hospital psiquiátrico. Sua cunhada mudou-se para morar com um abusador alcoólatra e está grávida do 2º filho. Infelizmente, minha ex-sogra faleceu em um acidente, perdendo muito sangue. Minha filha está trabalhando no meio período, pois não conseguiu concluir sua educação e está enfrentando dificuldades financeiras.
Ela pediu dinheiro para emprestar a amigos, mas muitos cortaram relações com ela após uma conversa que tive com o pai de um deles, chamando-a de tóxica. Embora ouvir tudo isso tenha partido meu coração, minha esposa está incentivando a colaboração da relação com minha filha, alegando que ela vê seus erros e precisa de mim agora mais do que nunca. Apesar do sofrimento, do orgulho ferido e da raiva, minha esposa acredita que é a hora certa de ajudar minha filha a se levantar, evitando que ela continue a cair sem parar. Como pai, sinto o peso das responsabilidades que não posso simplesmente ignorar. Embora tenha cortado os laços anteriormente, não tenho certeza se devo entrar em contato agora. Meu advogado insiste que é uma coisa certa a fazer, mas ainda estou em dúvida. A vida pode mudar drasticamente em um instante. Compartilhe sua opinião nos comentários sobre essas situações. Por favor, dê um like e se inscreva, com a ajuda de vocês estamos perto de alcançar nossa meta de 1000 inscritos. Obrigado pelo apoio, e até mais.